Jovem revela câmera secreta no escritório e o milionário cancela o casamento surpreendente. A luz fluorescente do elegante escritório refletia o brilho nervoso nos olhos de Maya. Com apenas 25 anos, ela era a mais jovem analista de um dos maiores conglomerados de tecnologia de São Paulo. Mas, apesar da sua ambição, o ambiente luxuoso e os trajes impecáveis não podiam esconder a inquietação que a acompanhava. Em meio a relatórios intermináveis e chamadas insistentes, Maya decidiu fazer algo diferente. Ela se aventurou a revisar documentos antigos, um hábito que raramente era incentivado em sua rotina frenética. Foi quando, atrás de uma estante empoeirada, ela se deparou com um pequeno compartimento. Com um movimento instintivo, puxou a porta e, para sua surpresa, encontrou uma câmara oculta. Seu coração disparou! O que se escondia ali? A tela iluminou seu rosto enquanto gravações começaram a rolar. As imagens mostravam Victor Hale, o magnata por trás de inúmeras inovações tecnológicas, agindo de maneira que ela jamais imaginou. Ele, o homem que estava prestes a se casar com a herdeira de um império, revelava um lado obscuro e traiçoeiro, subornos, manipulações e até chantagens. Maya ficou paralisada, a adrenalina consumindo. Seria isso a vida perfeita que todos viam? Mas não era apenas a descoberta que a atormentava. A cada momento em que assistia às gravações, uma confusão interna crescia. Victor não era apenas um nome nas paredes do escritório. Ele havia conversado com ela, tratado-a com genuíno respeito. E de alguma forma, isso a atraía. Mesmo sentindo que tinha pontas, que fazer a coisa certa e expor a verdade, a ideia de arruinar a vida de alguém que havia como igual a deixava inquieta. E se as gravações de fato destruíssem tudo? A tensão aumentou quando um antigo sócio de Victor começou a fazer movimentos em direção a ela. Murmúrios a respeito de sua descoberta se espalharam no escritório como fogo em palha seca. Ele sabia que Maya tinha algo em mãos e não queria que a verdade viesse à tona. Um aperto no peito a fez sentir o peso da escolha que precisava fazer. Naquela noite, enquanto cenários possíveis giravam em sua mente, Maya decidiu confrontar Victor. Com as gravações em mãos e a coragem de uma leoa, ela se encontrou com ele em um restaurante. Elegante! O cheiro de comida italiana envolvia, mas a tensão era palpável. Antes que pudesse abrir a boca, Victor a interrompeu, o canto da boca levantando-se em um sorriso, mas seus olhos não mentiam. Havia algo mais ali. O crepitar da verdade estava prestes a se manifestar. Maya, eu sei que você encontrou algo. Suas palavras foram cortadas por uma expressão de compreensão mútua. Ela respirou fundo, o nó na garganta se intensificando. O que ela não sabia era que Victor também guardava um segredo que os ligava. Um segredo que podia alterar profundamente tudo que ela achava que sabia. Enquanto as sombras dançavam ao redor deles, Maya percebeu que sua vida estava prestes a mudar. A busca pela verdade não era apenas uma questão de justiça. Era também uma via complexa pela descoberta de si mesma. O muro que separava a moralidade do desejo estava começando a desmoronar. E cada escolha parecia uma roleta russa. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maya olhou para Victor, o peso do mundo em suas mãos. Cada instante se arrastava como se o tempo tivesse desacelerado. Aquela conversa estava prestes a mudar tudo. Ela respirou fundo, pronta para expor a farsa que ele representava. Mas antes que pudesse falar, algo cortou o ar denso entre eles. Uma interrupção brusca. O restaurante, até então envolto em murmúrios suaves, deu lugar a um tumulto ensurdecedor. Uma série de gritos e uma enorme explosão ressoou do lado de fora. As janelas tremeram, talheres caíram ao chão e os rostos dos clientes se tornaram um quadro de pânico. Victor se virou abruptamente, seus olhos se arregalando. Maya sentiu o coração acelerar nesta onda de caos. Maya, fique aqui! Ele ordenou, antes de afastar-se dela. O choque na expressão dele era inconfundível, como se uma luz súbita de verdade escondida iluminasse o ambiente. Mas Maya não tinha tempo para pensar nisso. Instintivamente, ela se espremeu entre as mesas e saiu, seguindo Victor. O que ela viu a fez parar em seco. Do lado de fora, a cena estava em desordem. Um carro batido, fumaça subindo e pessoas correndo em direções opostas. Mas no meio daquela confusão, uma figura estava à beira da calçada, claramente machucada. Eram dois homens. Um deles estava caído, suas roupas ensanguentadas. O outro apontava uma arma para Victor. Você me deixou de fora, Hale! Ele gritou, a voz carregada de ódio. Agora é hora de acertar contas. Maya sentiu a adrenalina disparar, quase sufocante. O homem apontava a arma com terror nos olhos e sua mente não conseguia processar tudo ao mesmo tempo. Victor, que sempre parecia ter controle sobre tudo, agora estava em uma posição vulnerável. Uma fissura no lado da sua bravura. Maya viu Victor mover-se rapidamente. Uma expressão que antes parecia imbatível, agora cheia de pavor e desespero. Não, eu não fiz isso. O que você pensa que está fazendo? Ele parecia querer se aproximar, mas o homem se mantinha firme. Você acha que pode apenas se livrar de mim assim? O homem gritou, seu rosto contorcido em uma mistura de revolta e dor. Acha que pode cancelar o que construímos juntos? Que eu não sou nada? Maya sentiu o nó na garganta aumentar, a realidade o cercando como uma tempestade prestes a atingir. Victor não era apenas o milionário tecnológico que todos admiravam. Havia muito mais naquela história do que ela jamais suspeitou. O que realmente estava acontecendo? A vulnerabilidade de Victor revelava segredos mais profundos. E como se os eventos tivessem sido orquestrados para um clímax trágico. O homem, sem aviso, disparou. O som do tiro ecoou como um trovão. Maya fechou os olhos, sentindo o desespero e a dor sultar ao seu redor. Cada segundo era interminável. Quando ela finalmente abriu os olhos, a cena estava turva.
O homem caída no chão, a arma escorregando de sua mão. Victor estava de pé, mas seu corpo tremia como se fosse feito de vidro. E então algo aconteceu que ela jamais esperaria. Victor caiu de joelhos. E, no seu rosto, em um lampejo de emoção, havia uma verdade devastadora. Maya, eu não tenho como explicar agora, ele murmurou, o olhar perdido, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. As peças do quebra-cabeça se juntavam, mas não fazia sentido. O que ela deveria fazer agora? As gravações, a câmara secreta, aquele troféu de revelações perturbadoras. Em uma fração de segundo, a verdade tornava-se uma tortuosa rede de interesses e perda. Maya sentiu sua própria identidade desvanecer, os laços entre ela e Victor se tornando um emaranhado de dúvidas. Tudo o que acreditava saber estava sendo desmantelado. E agora, a única coisa que restava era a pergunta agridoce que ecoava. O que realmente aconteceu entre eles? Enquanto a escuridão da noite se aproximava, ela sabia que a revelação anterior era apenas a ponta do iceberg. O mistério continuaria. E talvez a verdade fosse mais sombria do que ela jamais poderia imaginar. Os gritos se misturavam ao silêncio retumbante. E tudo o que Maya pôde fazer foi olhar para o homem que havia começado essa tempestade, agora quebrado e vulnerável à sua frente. Maya sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, enquanto Victor se ajoelhava, cada emoção estampada em seu rosto. O tempo parecia parar. A cena era insuportável. O caos circundante agora era apenas um murmúrio distante. A confusão tomou conta de seus pensamentos. Como alguém tão poderoso poderia estar tão vulnerável? Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Não! Não faça isso! Maya virou-se rapidamente, seus olhos se fixando em um homem que emergia da multidão. Ele tinha um olhar desesperado e as mãos sujas de sangue tremendo. Sem mais aviso, ele se lançou em direção a Victor, a raiva estampada em seu rosto. Você me traiu! Agora vai pagar! As palavras dele ecoaram como um eco insuportável em sua mente. Maya não tinha tempo para pensar. Ela se virou para Victor, que estava paralisado, o olhar fixo no homem que avançava. Victor, cuidado! Gritou, mas sua voz foi engolida pelo pânico crescente. Nesse instante, o homem, com um movimento brusco, puxou algo da cintura. Era uma faca. O brilho metálico refletiu a luz da rua. E então, com um movimento explosivo, ele se lançou contra Victor. Maya sentiu como se o coração tivesse parado. Não podia permitir que isso acontecesse. Sem pensar, ela correu, saltando entre as mesas e a multidão em fuga, esticando a mão para tentar interceptar o ataque. Não! Uma onda de desespero a consumiu. Mas o que aconteceu a seguir foi um desastre. O homem se virou abruptamente e a faca cortou o ar. A ponta acertou Maya. Um grito estridente escapou de seus lábios, enquanto ela sentia a dor atravessá-la como um raio. A multidão estremeceu. Victor, no momento de um instinto ancestral, conseguiu segurar o braço do atacante, mas era tarde demais. Maya caiu ao chão, o mundo girando em torno dela. A última visão que teve antes de perder a consciência foi o olhar de Victor, uma mistura de horror e desespero que a fez pensar que a verdade em seus olhos era mais sombria do que poderia imaginar. Dali em diante, tudo foi um vazio. Quando acordou, estava em um hospital, com o cheiro de desinfetante penetrando suas narinas.
A dor latejava em seu lado. Na cama ao seu lado, uma televisão mostrava notícias. As imagens eram perturbadoras. A cena da explosão do restaurante. O caos na rua. Mas o que chamou sua atenção foi o título que eclorava: Milionário Hale ligado a atentado. Uma repentina onda de angústia a atravessou. Victor. Ela precisava dele. O que ele estava escondendo? O que havia acontecido? O pânico a envolveu, misturado com uma raiva crescente. O homem que a feriu tinha algo a ver com Victor, e ela precisava entender a conexão. Quando a porta se abriu, Victor entrou, seu rosto pálido e sombrio. Ele estava diferente, como se aquela noite tivesse sugado toda a energia dele. Maya! Ele chegou perto, mas ela não o deixou se aproximar. Você, Victor, o que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Sua voz estava carregada de frustração e a dor a tornava mais explosiva. Eu posso explicar tudo, mas agora não é o momento. Ele hesitou, seu olhar desviado, como se estivesse lutando com algum demônio interno. Maya sentiu um nó no estômago. O que mais ele poderia estar escondendo? Qual era essa outra verdade que poderia mudar tudo? O que ela nunca soube sobre ele? Ela não podia mais confiar em suas palavras. E, ao mesmo tempo, a porta se abriu novamente, revelando o homem do ataque, agora cercado por policiais. Ele tinha a mesma expressão de raiva desenfreada, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma verdade que Maya estava prestes a descobrir. E mal sabia ela. Essa revelação mudaria tudo. O que mais estava em jogo? Qual era a verdadeira natureza de Victor? E o que realmente aconteceu naquela noite fatídica que deveria ser de celebração? Maya sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, enquanto Victor se ajoelhava. Cada emoção estampada em seu rosto. O tempo parecia parar. A cena era insuportável. O caos circundante agora era apenas um murmúrio distante. A confusão tomou conta de seus pensamentos. Como alguém tão poderoso poderia estar tão vulnerável? Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Não! Não faça! Isso! Maya virou-se rapidamente, seus olhos se fixando em um homem que emergia da multidão. Ele tinha um olhar desesperado e as mãos sujas de sangue, tremendo. Sem mais aviso, ele se lançou em direção a Victor, a raiva estampada em seu rosto. Você me traiu! Agora vai pagar! As palavras dele ecoaram como um eco insuportável em sua mente. No momento que Maya se virou para Victor, a tensão fez seu coração acelerar. Victor! Cuidado! Mas o olhar dele estava fixo no homem que avançava. E expressão de horror fez seu peito apertar. Não havia mais tempo para hesitar. O homem estava armado e Maya precisava agir. Como impulso instintivo, ela começou a correr na direção de Victor. Não! A adrenalina pulsava em sua veia. O brilho metálico da faca refletiu a luz dos postes enquanto o homem se aproximava. Mas algo fez Maya parar. Uma sensação estranha, como se uma corrente de eletricidade tivesse atravessado o ambiente. Ela olhou para o chão. Uma sombra. Outra. Era como se a própria realidade estivesse se desenrolando na sua frente. Em um movimento brusco, o homem estava lá, enfrentando Victor. Maya mal conseguia respirar, seu corpo inteiro reagindo com uma mistura de medo e determinação. E então, no instante em que a faca estava prestes a atingir Victor, tudo explodiu em caos. Uma segunda figura apareceu,
agindo com uma velocidade que desafiava a lógica. Era uma mulher, com cabelos escuros e um olhar penetrante. Ela se jogou na frente de Victor e o impacto da faca encontrou seu caminho direto no coração dela. O grito de Maya ecoou como um lamento universal. O choque a paralisou. Quem era aquela mulher? O homem que atacava caiu para trás, o olhar de pavor em seu rosto. O corpo da mulher, agora ensanguentado, caiu ao chão, e o mundo ao redor delas se desfez em uma torrente de gritos e confusão. Victor estava paralisado, os olhos arregalados, incapaz de processar a cena desgarradora à sua frente. Maya, ele murmurou, quando finalmente caiu de joelhos ao lado da mulher ferida. Victor nunca parecia tão quebrado. O olfato de desespero pairava no ar. Mas a verdade escandalosa estava prestes a se revelar. A mulher, com um último suspiro, moveu os lábios e, com um golpe de força, sussurrou. Eu sempre estarei com você, Victor. Maya sentiu seu coração cair. O que aquilo significava? Quem era essa mulher? Por que ela estava disposta a sacrificar-se por Victor? O mundo ao seu redor parecia girar, a dor pulsando em sua mente. Uma nova camada de complexidade se desenrolava, e com isso, a realidade que conhecia se despedaçava. Então, um brilho chamou sua atenção. Uma pulseira prateada que a mulher usava parecia não ser qualquer joia. Maya se aproximou e viu um simbolismo, um emblema familiar que fazia sua mente girar em círculos. O mesmo símbolo do qual seus próprios pais falavam em sussurros aterrorizados nas noites de tempestade. Uma antiga família ligada a segredos obscuros e dinheiro sujo. A conexão a atingiu como uma tempestade. Não somente Victor, mas toda a sua vida estava entrelaçada em algo muito maior. Algo que poderia ir muito além de qualquer revelação anterior. Enquanto a dor da mulher alastrava-se como um eco silencioso pela cena, o espanto de Maya a levou ao limite da razão. O que você fez? Ela conseguiu murmurar, olhando para Victor, que ainda parecia em choque. Sua expressão era uma mistura de culpa e amor. Mas antes que pudesse buscar respostas, sirenes ecoaram à distância. E o tumulto se intensificou. Maya sentiu que tudo estava escapando de suas mãos. As peças desse quebra-cabeça estavam conectadas de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. E no fundo do seu ser, a realidade de Victor, a verdade sobre o que ele havia escondido, a conexão da mulher que acabara de ver. Tudo isso clamava por uma resposta que Maya estava desesperada para descobrir. Mas no papel que ela estava prestes a desempenhar, o que isso significaria para ela? E o que mais estava à espreita nas sombras da vida de Victor? E enquanto as luzes da polícia se aproximavam, o que faria essa revelação ressoar em cada aspecto de suas vidas? Maya sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, enquanto Victor se ajoelhava, cada emoção estampada em seu rosto. O tempo parecia parar. A cena era insuportável. O caos circundante agora era apenas um murmúrio distante. A confusão tomou conta de seus pensamentos. Como alguém tão poderoso poderia estar tão vulnerável? Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Não! Não faça isso! Maya virou-se rapidamente, seus olhos se fixando em um homem que emergia da multidão. Ele tinha um olhar desesperado e as mãos sujas de sangue. Tremendo! Sem mais aviso, ele se lançou em direção a Victor, a raiva estampada em seu rosto.
Você me traiu. Agora vai pagar. As palavras dele ecoaram como um eco insuportável em sua mente. No momento que Maia se virou para Victor, a tensão fez seu coração acelerar. Victor, cuidado! Mas o olhar dele estava fixo no homem que avançava. E a expressão de horror fez seu peito apertar. Não havia mais tempo para hesitar. O homem estava armado e Maia precisava agir. Com um impulso instintivo, ela começou a correr na direção de Victor. Não! A adrenalina pulsava em sua veia. O brilho metálico da faca refletiu a luz dos postes enquanto o homem se aproximava. Mas algo fez Maia parar. Uma sensação estranha, como se uma corrente de eletricidade tivesse atravessado o ambiente. Ela olhou para o chão. Uma sombra. Outra. Era como se a própria realidade estivesse se desenrolando na sua frente. Em um movimento brusco, o homem estava lá, enfrentando Victor. Maia mal conseguia respirar, seu corpo inteiro reagindo com uma mistura de medo e determinação. E então, no instante em que a faca estava prestes a atingir Victor, tudo explodiu em caos. Uma segunda figura apareceu, agindo com uma velocidade que desafiava a lógica. Era uma mulher, com cabelos escuros e um olhar penetrante. Ela se jogou na frente de Victor e o impacto da faca encontrou seu caminho direto no coração dela. O grito de Maia ecoou como um lamento universal. O choque a paralisou. Quem era aquela mulher? O homem que atacava caiu para trás, o olhar de pavor em seu rosto. O corpo da mulher, agora ensanguentado, caiu ao chão. E o mundo ao redor delas se desfez em uma torrente de gritos e confusão. Victor estava paralisado, os olhos arregalados, incapaz de processar a cena desgarradora à sua frente. Maia! Ele murmurou, quando finalmente caiu de joelhos ao lado da mulher ferida. Victor nunca parecia tão quebrado. O olfato de desespero pairava no ar, mas a verdade escandalosa estava prestes a se revelar. A mulher, com um último suspiro, moveu os lábios e com um golpe de força sussurrou: "Eu sempre estarei com você, Victor." Maia sentiu seu coração cair. O que aquilo significava? Quem era essa mulher? Por que ela estava disposta a sacrificar-se por Victor? O mundo ao seu redor parecia girar, a dor pulsando em sua mente. Uma nova camada de complexidade se desenrolava, e com isso a realidade que conhecia se despedaçava. Então um brilho chamou sua atenção. Uma pulseira prateada que a mulher usava parecia não ser qualquer joia. Maia se aproximou e viu um simbolismo. Um emblema familiar que fazia sua mente girar em círculos. O mesmo símbolo do qual seus próprios pais falavam em sussurros aterrorizados nas noites de tempestade. Uma antiga família ligada a segredos obscuros e dinheiro sujo. A conexão a atingiu como uma tempestade. Não somente Victor, mas toda a sua vida estava entrelaçada em algo muito maior. Algo que poderia ir muito além de qualquer revelação anterior. Enquanto a dor da mulher alastrava-se como um eco silencioso pela cena, o espanto de Maia a levou ao limite da razão. Quem é ela, Victor? Sua voz saiu em um sussurro quase inaudível, mas carregado de fúria. O desespero no olhar de Victor sugeria que havia muito mais em jogo. Então, como se o universo estivesse conspirando para revelar um segredo há muito guardado, algo nas costas da mulher ferida se destacou. Era um dispositivo quase invisível, mas iluminado por uma luz fria. Maia nunca tinha visto nada igual.
O coração disparou em seu peito. Eles estavam sendo observados. Ela não era só uma mulher comum. Victor falou, a voz trêmula. Ela é a chave para tudo. O que você não sabe, o que nós não sabemos está prestes a vir à tona. No momento em que essas palavras saíram, a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Homens armados invadiram o espaço. Seu olhar determinado e ameaçador. O caos se intensificou e Maya sentiu a adrenalina correr por suas veias. A cena mudou de novo. Uma das figuras armadas olhou para Maya e gritou: "Ela tem o que precisamos! Não deixem ela escapar!" A confusão tomou conta. Victor se ergueu, pronto para lutar. Mas a realidade era que eles estavam cercados. Olhos alarmados se fixaram nela. E o peso de 1000 verdades pairavam no ar. Maya percebeu o que estava em jogo. O que ela sabia e quem ela realmente era nunca seria mais a mesma. Ela agora era parte desse grande tabuleiro de xadrez. A única pergunta que restava era: quem conseguiria vencer essa partida mortal? Vide e olhos nas ameaças à sua volta. Ela sabia que precisava escolher um lado antes que o próximo movimento fosse fatal. Maya sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, enquanto Victor se ajoelhava. Cada emoção estampada em seu rosto. O tempo parecia parar. A cena era insuportável. O caos circundante agora era apenas um murmúrio distante. A confusão tomou conta de seus pensamentos. Como alguém tão poderoso poderia estar tão vulnerável? Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Não! Não faça isso! Maya virou-se rapidamente, seus olhos se fixando em um homem que emergia da multidão. Ele tinha um olhar desesperado e as mãos sujas de sangue, tremendo. Sem mais aviso, ele se lançou em direção a Victor, a raiva estampada em seu rosto. Você me traiu. Agora vai pagar. As palavras dele ecoaram como um eco insuportável em sua mente. No momento que Maya se virou para Victor, a tensão fez seu coração acelerar. Victor, cuidado! Mas o olhar dele estava fixo no homem que avançava. E a expressão de horror fez seu peito apertar. Não havia mais tempo para hesitar. O homem estava armado e Maya precisava agir. Com o impulso instintivo, ela começou a correr na direção de Victor. Não! A adrenalina pulsava em sua veia. O brilho metálico da faca refletiu a luz dos postes enquanto o homem se aproximava. Mas algo fez Maya parar. Uma sensação estranha, como se uma corrente de eletricidade tivesse atravessado o ambiente. Ela olhou para o chão. Uma sombra. Outra. Era como se a própria realidade estivesse se desenrolando na sua frente. Em um movimento brusco, o homem estava lá, enfrentando Victor. O corpo da mulher, ensanguentado, caíra ao chão. E o mundo ao redor dela se desfez em uma torrente de gritos e confusão. Victor estava paralisado, os olhos arregalados, incapaz de processar a cena desgarradora à sua frente. Maya, ele murmurou, sua voz trêmula, e enquanto suas mãos buscavam a mulher caída, a fraqueza no olhar dele fez seu coração disparar. E nesse instante crucial, entre flashes de luz e caos, uma nova figura apareceu. Um homem de terno escuro, de expressão fria e calculista, que emergiu do lado de fora da cena. "Chega!" ele gritou, e seu tom cortou a agitação como uma faca. Maya estremeceu,
quando reconheceu o símbolo em seu terno, um emblema que lhe era familiar. A conexão clicou em sua mente com um estrondo. Era o símbolo da facção com a qual sua família tinha laços há muito esquecidos. Uma conexão que remexia em velhos fantasmas. Você está com eles? Maya questionou, o nó em seu estômago se apertando. O sorriso do homem era cruel. É assim que jogamos, querida. Você sempre foi apenas uma peão no tabuleiro de xadrez. Victor olhou para ela, confuso. O que você está dizendo? Mas o homem sorriu. Ah, Victor! Você achou que poderia sair dessa vida? Que poderia cancelar os acordos? O que você fez está prestes a explodir. O olhar duro de Maya sobre Victor mudou. Ele estava certo sobre você, não estava? O eco da traição ressoou entre eles. Os sentimentos que antes eram de compaixão transformaram-se em dúvida. De repente, ruídos de sirenes cortaram o ar. Maya sentiu a urgência nas palavras do homem à sua frente. Se não quiser ser sua próxima vítima, você deve agir rápido. Ambos vão jogar muito além do que imaginam. A verdade de quem você realmente é está prestes a ser exposta. O homem se virou para a multidão. Vocês não sabem o que estão vendo aqui. A vida de Victor Hale não é o que parece. As palavras dele foram como um soco no estômago de Maya. Ele sabia. Ele tinha informações que poderiam mudar tudo. Então, em um movimento rápido, o homem puxou um dispositivo do bolso e o levantou no ar. Isso vai fazer as coisas mudarem. E eu tenho certeza de que, assim que a poeira assentar, você não será mais a mesma, Maya. E nem ele. Com um clique, a tela iluminou-se, projetando imagens macabras que mostravam segredos obscuros sobre Victor. E a multidão, paralisada, assistia ao show. A verdade estava exposta e os olhares se voltaram todos para Maya. Então o mundo desabou ao seu redor. Ela percebeu que havia muito mais em jogo do que imaginara. Como um feitiço rompido, sua vida mudou em um instante. Tudo o que ela acreditava saber agora estava em questão. E a única coisa que restava era o eco da pergunta que explodia em sua mente. Quem ela realmente era e qual o preço que estava prestes a pagar por sua conexão com Victor? E enquanto as sirenes se aproximavam, o homem enigmático desapareceu na multidão, deixando uma nuvem de incerteza pairando no ar. Maya estava prestes a descobrir os segredos mais obscuros de sua existência. E nada do que aconteceu até ali dava indícios do que ainda estava por vir. Maya estava paralisada. O mundo à sua volta começou a girar. A verdade que o homem tinha revelado estava ali, escorrendo como poeira nas mãos dela. As imagens na tela mostravam Victor Hale em uma luz sombria, mas agora um novo peso se acumulava nos ombros dela. Ele era mais do que havia imaginado. E então, como se fosse uma cena de um filme de terror, tudo desmoronou. Uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. O chão tremeu e as paredes do restaurante pareciam querer desabar. Maya caiu, seus instintos a fazendo buscar por abrigo, enquanto gritos ecoavam pelo ar. A multidão em pânico se dispersava. Mesas se viravam enquanto os clientes corriam em direções opostas. Mas uma força invisível prendeu sua atenção. Um portal se abria para um novo terror à espreita. Victor estava lá, segurando a mulher ensanguentada, o seu olhar perdido em um horror que Maya nunca desejou ver. Então, do nada, surgiu um terceiro homem, alto e robusto, seu semblante impassível como uma rocha.
Ele apontava uma arma, não para Victor, mas para o homem misterioso que tinha exposto os segredos. Silêncio! Gritou, a voz ressonando como um trovão. O homem com a arma estava agora diante de Maya. Você não deve estar aqui! Ele atirou um olhar calculado e Maya sentiu a adrenalina transbordar. O caos tornou-se um borrão, mas o momento seguinte a deixou paralisada. É você! A voz do homem, agora irrompendo descontrolada. Cortou o ar. Eu esperava um momento como esse. Por que você não me disse? Ele se virou para Victor, os olhos queimando com fúria. A conexão entre eles a fez sentir um aperto no peito. Mas a revelação que seguiu foi como um soco na cara. A mulher ferida, ainda respirando, olhou diretamente para Maya e sussurrou: Você não sabe quem você realmente é. Cada palavra dela era carregada de um peso que reverberava, como se o próprio mundo estivesse desmoronando ao redor dela. O olhar de Maya se encontrou com o de Victor, que agora parecia uma sombra do que era. Você é parte disso, Maya! Parte dessa vida que você jamais imaginou. Frases se entrelaçavam, misturando raiva, confusão e um temor crescente. Maya começou a questionar tudo. Quem era aquela mulher? E por que ela havia se jogado na frente de Victor? Então, como se uma chave tivesse sido virada, a verdade irrompeu no ar. Você é minha irmã. O grito ecoou ao redor. O som foi como um trovão e cada palavra caiu sobre Maya como um martelo. Tudo parou. Seu coração disparou. As conexões que ela pensou que conhecia agora estavam entrelaçadas em mentiras. O que estava acontecendo? Seu cérebro girava, processando o que essa nova revelação significava. O homem com a arma riu, um riso maligno e vitorioso. Sim, você está em um jogo maior do que poderia imaginar. E sua vida é a última peça do quebra-cabeça. Você vai tomar a decisão final. Mais gritos, mais caos. Os olhos de Maya, arregalados, encontraram Victor. Até ele parecia desmoronar, a incredulidade gravada em seu rosto. A mulher, ferida, entregava os últimos suspiros. Você pode mudar o curso disso tudo. Suas palavras desafiaram as circunstâncias. Mas Maya parou em seco. Silêncio. E então o mundo começou a girar de novo! A mulher, que parecia tão forte, agora desmoronava. Mas antes que pudesse entender a profundidade da traição, uma segunda explosão arrasou as janelas e o pânico se espalhou como fogo. Maya olhou para a mulher, já escorregando para a escuridão. Você não pode ser minha irmã. Eu não sou parte disso. Sua voz tremia, mas a realidade era implacável. O jogo, agora, ultrapassava qualquer entendimento. Enquanto a confusão envolvia tudo ao seu redor, Maya sentiu um nó no estômago. A única coisa que restava era a pergunta inevitável. O que tudo isso significava? E com o peso da revelação, quem ela realmente era? Maya estava paralisada. O mundo à sua volta começou a girar. A verdade que o homem tinha revelado estava ali, escorrendo como poeira nas mãos dela. As imagens na tela mostravam Victor Hale em uma luz sombria. Mas agora, um novo peso se acumulava nos ombros dela. E então, como se fosse uma cena de um filme de terror, tudo desmoronou. Uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. O chão tremeu e as paredes do restaurante pareciam querer desabar. Maya caiu
seus instintos fazendo-a buscar abrigo, enquanto gritos ecoavam pelo ar. A multidão em pânico se dispersava. Mesas se viravam enquanto os clientes corriam em direções opostas. Mas uma força invisível prendeu sua atenção. Um portal se abria para um novo terror à espreita. Victor estava lá, segurando a mulher ensanguentada, seu olhar perdido em um horror que Maya nunca desejou ver. Então, do nada, surgiu um terceiro homem, alto e robusto, seu semblante impassível como uma rocha. Ele apontava uma arma, não para Victor, mas para o homem misterioso que tinha exposto os segredos. "Silêncio!" gritou, a voz ressonando como um trovão. O homem com a arma estava agora diante de Maya. "Você não dá de estar aqui!" Ele atirou um olhar calculado e Maya sentiu a adrenalina transbordar. O caos tornou-se um borrão, mas o momento seguinte a deixou paralisada. "É você!" A voz do homem, agora irrompendo descontrolada, cortou o ar. "Eu esperava um momento como esse. Por que você não me disse?" Ele se virou para Victor, os olhos queimando com fúria. A conexão entre eles a fez sentir um aperto no peito, mas a revelação que seguiu foi como um soco na cara. A mulher, ferida, ainda respirando, olhou diretamente para Maya e sussurrou: "Você não sabe quem você realmente é." Cada palavra dela era carregada de um peso que reverberava, como se o próprio mundo estivesse desmoronando ao redor dela. O olhar de Maya se encontrou com o de Victor, que agora parecia uma sombra do que era. "Você é parte disso, Maya. Parte dessa vida que você jamais imaginou." Frases se entrelaçavam, misturando raiva, confusão e um temor crescente. Maya começou a questionar tudo. Quem era aquela mulher? E por que ela havia se jogado na frente de Victor? Então, como se uma chave tivesse sido virada, a verdade irrompeu no ar. "Você é minha irmã!" O grito ecoou ao redor. O som foi como um trovão e cada palavra caiu sobre Maya como um martelo. Tudo parou! Seu coração disparou! As conexões que ela pensou que conhecia agora estavam entrelaçadas em mentiras. O que estava acontecendo? Seu cérebro girava, processando o que essa nova revelação significava. "Cale-se!" O homem com a arma gritou, o desespero se tornando pânico. E então, em um movimento rápido, ele atirou. O tiro soou como um eco ensurdecedor. E a mulher diante de Maya caiu, seu corpo se contorcendo como se estivesse em queda livre. Uma nova onda de choque percorreu o ambiente, suas mãos cobertas de sangue, enquanto ela respirava pesado. "Maya, vá!" Victor gritou, a voz quebrada. Os olhos dele estavam cheios de desespero, mas a confusão persistia. A mulher estava caída entre eles, e os murmúrios da multidão tornavam-se gritos de horror. A briga, a traição, as verdades escondidas estavam rasgando o ar. E Maya precisava decidir rapidamente. Era real? O que tudo isso significava para ela? "O que você fez?" Maya gritou, olhando para Victor, buscando respostas. Ele parecia completamente perdido, a verdade esmagando-o. A incapacidade de defender a si mesmo tornava o homem que ela admirava em algo sombrio, em uma luz que a deixava em dúvida. E então, com o peso do mundo pressionando seus ombros, algo profundo em seu interior começou a se manifestar,
Uma vida escondida, uma história muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Antes que pudesse digerir tudo isso, uma explosão ainda maior ocorreu e uma terceira figura surgiu da fumaça. Era uma mulher. Sua figura conhecida. Uma figura do passado que há muito não via. Sua mãe. Maia! Ela gritou. A dor visível em seu olhar. Tome cuidado! Eles sabem. Você não pode confiar em ninguém. O tempo pareceu congelar. A revelação anterior se despedaçou e o verdadeiro terror se aninhava em seu coração. Sua mãe, perdida por tanto tempo, estava ali. E o desenho da vida dela começava a se juntar em uma colcha, informada de sobressaltos e segredos. Não, você está viva? Maia murmurou. As lágrimas rolando por seu rosto em um fluxo incontrolável. Sim, mas você precisa entender, Maia. Victor não é quem você pensa que é. Ele está envolvido em algo muito maior. E agora você também. A voz da mulher ecoou e Maia mal podia suportá-la. Era tudo o que ela... não queria ouvir. E nesse momento, enquanto revelações e segredos se entrelaçavam como uma tempestade, Maia se viu perdida em um mar de incertezas. Sofrendo entre o que sabia e o que acabara de descobrir, ela se viu diante de quem a havia moldado. A única coisa que restava era a pergunta inevitável: até onde todos estavam dispostos a ir para manter esses segredos? E qual era o verdadeiro jogo em que estavam todos envolvidos? Maia estava paralisada. O mundo à sua volta começou a girar. A verdade que o homem tinha revelado estava ali, escorrendo como poeira nas mãos dela. As imagens na tela mostravam Victor Hale em uma luz sombria. Mas agora um novo peso se acumulava nos ombros dela. E então, como se fosse uma cena de um filme de terror, tudo desmoronou. Uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. O chão tremeu e as paredes do restaurante pareciam querer desabar. Maia caiu, seus instintos fazendo-a buscar abrigo enquanto gritos ecoavam pelo ar. A multidão em pânico se dispersava. Mesas se viravam, enquanto os clientes corriam em direções opostas. Mas uma força invisível prendeu sua atenção. Um portal se abria para um novo terror à espreita. Victor estava lá, segurando a mulher ensanguentada, seu olhar perdido em um horror que Maia nunca desejou ver. Então, do nada, surgiu um terceiro homem, alto e robusto, seu semblante impassível como uma rocha. Ele apontava uma arma, não para Victor, mas para o homem misterioso que tinha exposto os segredos. Silêncio! Gritou. A voz, ressonando como um trovão. O homem com a arma estava agora diante de Maia. Você não deve estar aqui. Ele atirou um olhar calculado. E Maia sentiu a adrenalina transbordar. O caos tornou-se um borrão. Mas o momento seguinte a deixou paralisada. É você! A voz do homem, agora irrompendo descontrolada, cortou o ar. Eu esperava um momento como esse. Por que você não me disse? Ele se virou para Victor, os olhos queimando com fúria. A conexão entre eles a fez sentir um aperto no peito. Mas a revelação que seguiu foi como um soco na cara. A mulher ferida, ainda respirando, olhou diretamente para Maia e sussurrou: Você não sabe quem você realmente é. Cada palavra dela era carregada de um peso que reverberava, como se o próprio mundo estivesse desmoronando ao redor dela. O olhar de Maia se encontrou com o de Victor, que agora parecia uma sombra do que era.
Você é parte disso, Maya. Parte dessa vida que você jamais imaginou. Frases se entrelaçavam, misturando raiva, confusão e um temor crescente. Maya começou a questionar tudo. Quem era aquela mulher? E por que ela havia se jogado na frente de Victor? Então, como se uma chave tivesse sido virada, a verdade irrompeu no ar. Você é minha irmã! O grito ecoou ao redor. O som foi como um trovão, e cada palavra caiu sobre Maya como um martelo. Tudo parou. Seu coração disparou. As conexões que ela pensou que conhecia agora estavam entrelaçadas em mentiras. O que estava acontecendo? Seu cérebro girava, processando o que essa nova revelação significava. Cale-se! O homem com a arma gritou, o desespero se tornando pânico. E então, em um movimento rápido, ele atirou. O tiro soou como um eco ensurdecedor, e a mulher diante de Maya caiu, seu corpo se contorcendo como se estivesse em queda livre. A nova onda de choque percorreu o ambiente, suas mãos cobertas de sangue, enquanto ela respirava pesado. Maya, vá! Victor gritou, a voz quebrada. Os olhos dele estavam cheios de desespero, mas a confusão persistia. A mulher estava caída entre eles, e os murmúrios da multidão tornavam-se gritos de horror. A briga, a traição, as verdades escondidas estavam rasgando o ar, e Maya precisava decidir rapidamente. Era real? O que tudo isso significava para ela? O que você fez? Maya gritou, olhando para Victor, buscando respostas. Ele parecia completamente perdido, a verdade esmagando-o. A incapacidade de defender a si mesmo tornava o homem que ela admirava em algo sombrio, em uma luz que a deixava em dúvida. Mas antes que pudesse processar mais, a mulher que caíra à frente de Victor girou lentamente a cabeça, e os olhos dela brilharam com uma intensidade devastadora. Não sou só sua irmã, Maya. Sou responsável por tudo o que aconteceu aqui. Sabe o que seu pai fez? Ele está no coração de tudo isso. O olhar de Maya se endureceu. O quê? Que pai? O que você está falando? Você precisa entender. Ele está por trás disso. E se você não agir, não apenas a sua vida, mas a de todos os que você ama, está em jogo. A mulher começou a murmurar algo, mas a voz dela se perdeu num ronco poderoso que emergiu da rua. O chão tremeu mais uma vez, e a estrutura ao redor deles parecia estar à beira da queda. Esse era o momento em que tudo virava às avessas. A mulher não era apenas uma vítima. E Victor, o homem a quem ainda tinha esperança de conhecer, não era o inocente do drama. Uma série de explosões estourou no exterior, e a luz do dia virou um campo de caos e escuridão. Maya contemplou a possibilidade de que tudo ao seu redor era uma ilusão. Um jogo maligno em que as peças eram movidas por mãos invisíveis. Ela se sentiu puxada entre a lealdade ao homem que amava e o peso da descoberta de que sua própria linhagem tinha um papel nisso. E no fundo, a pergunta permanecia: quem ela realmente era? O que mais estava prestes a ser revelado? No último segundo antes de desmaiar, enquanto a fumaça engolfava tudo, uma figura encapuzada emergiu da multidão, e o olhar dela encontrou Maya. A conexão foi instantânea, e no silêncio que se seguiu, Maya soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Embora não soubesse se para melhor ou para pior, Maya estava em choque.
Um turbilhão de emoções a consumia enquanto a poeira da explosão ainda pairava no ar. A mulher que acabara de cair, ensanguentada, parecia estar grudada em seus pensamentos. Você não sabe quem você realmente é. Essas palavras ecoavam em sua mente, reverberando como um sino em um templo vazio. Victor estava ao seu lado, os olhos arregalados, perdidos entre a dor e o medo. Maia, você precisa ouvir! Ele puxou-a para mais perto, mas a intensidade do momento a paralisou. A verdade estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. A figura encapuzada que emergira da multidão se aproximou. Era a mãe dela. Maia! Acorde! Não é hora de vacilar! O grito dela cortava a confusão, e Maia sentiu seu coração acelerar. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Era agora ou nunca. Sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, e a multidão parecia dividir-se em correntes de medo e desespero. O homem com a arma estava tenso, esperando qualquer movimento que pudesse dar a ele mais vantagem. Victor, mesmo em meio à sua angústia, preparou-se para proteger Maia a todo custo. Mas a mulher ferida entre eles arrancava a atenção de todos. Eu vou contar a verdade, a mulher sussurrou, esforçando-se para respirar. E a cada palavra, Maia sentia que algo dentro dela mudava. Você e Victor estão conectados em mais maneiras do que vocês imaginam. Maia olhou para Victor. Seu rosto estava empalidecido. Como assim conectados? Sua voz tinha um tom de urgência, entrecortada pela ansiedade. Meus pais, seus pais, a aliança, tudo isso. Você faz parte disso, Maia. O que aconteceu aqui vai abalar os fundamentos do que acreditamos. Uma escolha precisa ser feita e pode acabar com todos nós. Maia mordeu os lábios, a dor pulsando em sua cabeça. Não havia mais como voltar atrás. Cada pedaço do seu ser gritava por uma resposta. O homem que provocou aquela explosão agora estava agindo na penumbra de segredos e armadilhas. Está vendo isso? A mãe dela gesticulou para o ar. Essas forças vão atrás de você. Você tem que decidir de que lado está. O homem com a arma disparou para o alto, quebrando o silêncio. Basta de conversas. O que importa é que alguém pague por isso. O medo da multidão crescia e Maia sentiu sua mão tremer. A vida de Victor estava em jogo. A dela também. Maia se endireitou. Uma centelha de determinação cruzou seu olhar. Não vou deixar vocês nos controlar mais. Um grito de tempestade estourou em seu peito e a nebulosidade nas relações começou a se dissipar. Ele hesitou, reconhecendo a força que Maia canalizava naquele momento. O que você propõe, garota? O deboche nas palavras dele era tão óbvio quanto as intenções por trás da arma. Vamos encerrar isso agora. Você tem que entender que somos mais fortes juntos. Maia gritou, sentindo a autoridade que nunca soube possuir. O homem a encarou, e um sorriso cruel começou a surgir nos lábios dele. A multidão se silenciou. O jogo estava em suas mãos. Maia e Victor trocaram um olhar, e em um breve instante, o mundo pareceu desvanecer, deixando apenas a conexão deles. Juntos? Victor murmurou. Sim, juntos! Maia reafirmou, expirando fundo e reunindo sua coragem. Com isso, uma onda de energia percorreu o espaço. O homem com a arma estava atônito, não esperava resistência. E antes que pudesse reagir, Maia avançou.
O momento teve um peso colossal e tudo que ela sabia desmoronava ao mesmo tempo que novas verdades emergiam. Então tudo aconteceu de uma vez: os gritos, os tiros e a entrada triunfal da polícia. O caos tomou conta enquanto o homem foi cercado. E no lampejo desse frenesi, Maya sentiu seus medos se dissiparem. Estava pronta para enfrentar o que viesse. Assim que a luz brilhou na escuridão, ele disse: "Você é mais do que pensa, Maya. Lembre-se disso. A verdade sempre encontrará um caminho." De repente, tudo se silenciou enquanto Maya se via cercada pelos policiais. O futuro era incerto, mas ela sabia que teria que enfrentar suas raízes e os segredos revelados. E ao olhar para Victor, sentiu um fio de esperança pulsar entre eles. Estava apenas começando. Se você gostou desta história intensa e cheia de reviravoltas, precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e garantir que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe para depois. Está na hora de mostrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade.